Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. 10:08, bom dia para você que tá junto com a gente aqui na cidade, quinta-feira, 9 de setembro de 2021. E como você sabe, toda quinta-feira temos aqui o Momento Saúde. Vamos tratar de assuntos sobre a saúde com a participação do Dr. Bastos, que já está aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Nosso querido Tiago Osório também. Vamos fazer um bate-bola. Se você quiser participar também sobre o assunto, enviar a sua dúvida pra gente, fique à vontade, 11 98663 0097. Momento de Saúde tem um oferecimento de Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. E Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Tudo bem com vocês aí? Fala, Bruno Alves. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo com rádio ligado. Sim, por aqui tudo ótimo. Melhor agora estar na companhia sua, também dos ouvintes da Cidade FM. É isso aí, vamos falar de saúde, qualidade de vida, porque a saúde é melhor do que se prevenir, né? Ou melhor do que remediar é a prevenção. Então vamos nessa, porque a gente discutindo temas, assuntos interessantes, com certeza vai fazer com que as pessoas se conscientizem e busquem maior qualidade de vida. Como você disse, já apresentou aqui com a gente o Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês na nossa grande audiência. É um prazer enorme estar com vocês mais uma quinta-feira no nosso Saúde Cidade, que a gente tira dúvidas, passa informações e conversa, como o Tiago disse, um pouquinho sobre saúde, principalmente em relação à prevenção. Não é isso aí, Tiago e Bruno? Com Exatamente. certeza. E hoje o tema é super interessante e tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, porque nós estamos em setembro, que é o mês destinado à saúde do coração, né? Por isso, em 2014, foi criada a campanha Setembro Vermelho, com o objetivo de criar ações que diminuam aí o número de casos de infarto, derrames e outras complicações cardiovasculares que ainda são muito frequentes no mundo, inclusive uma das maiores causas de morte em todo o planeta. E nós vamos falar desse assunto, que é um assunto sério, né, doutor Bastos? Exatamente. Você falou muito bem, Tiago. Com as doenças cardiovasculares, eu acho ainda são a maior causa de mortes no mundo inteiro. Ainda é a maior causa de morte. Existem outras que estão próximas, né? Mas as doenças cardiovasculares são aquelas de uma importância enorme. E todo mundo sabe disso, todo mundo que está ouvindo sabe muito bem. Quem já não perdeu ou acabou, né, tendo problemas cardiovasculares na família, perdeu algum ente querido de infarto, derrame, enfim, essas doenças todas que matam muito, né? E que tem uma importância grande, porque no dia a dia a gente acaba tendo problemas que afetam muito as doenças cardiovasculares, não é isso, Thiago? Sem dúvida. Eu gostaria que o senhor falasse, para a gente iniciar, porque muita gente comenta, o infarto, o derrame, mas o que de fato é? O que é o infarto exatamente? O que leva a esse problema e muitas vezes acaba cometendo as pessoas até a morte, doutor Bastos? Então, primeiramente, Thiago, vamos definir aqui o que é doença cardiovascular, né? É um termo genérico, né, que designa todas as alterações patológicas de doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Por isso que é cardiovascular. Afeta coração juntamente com os vasos sanguíneos. E no termo inclui-se a doença cardíaca coronária. Por isso que é cardiovascular. Doença que afeta os vasos sanguíneos que irrigam o coração, que alimentam o coração. As coronárias são pequenas artérias que alimentam de sangue o coração. A hipertensão e a arteriosclerose. Então, o infarto, o que acontece? Esses vasos que eu acabei de citar, as coronárias, que são os vasos, as artérias que irrigam, alimentam o coração, quando eles sofrem algum tipo de isquemia ou lesão, eles acabam prejudicando o coração e aí leva o nome de doença isquêmica, cardíaca ou infarto
cardíaco, né? Então o infarto nada mais é do que uma isquemia de uma ou várias artérias que irrigam o coração, chamado coronárias. E essas coronárias levam também popularmente às doenças coronarianas, que às vezes não chegam a dar um infarto, mas dão outras doenças de importância também, como a angina pectoris, que é a angina do coração, provocado pela isquemia, a diminuição desses vasos, a constricção. E quando chega ao ponto de fechar o vaso totalmente, naquele pedaço do coração para de ter irrigação, aí ocorre ali uma necrose e o coração pode parar ali, ter uma parada que levada por esse infarto cardíaco, que normalmente é chamado de agudo, porque naquele momento ocorre esse tipo de acidente. Então, por isso que o infarto é uma coisa assim, vamos dizer, na maioria das vezes fulminante, abrupta, aguda, porque de uma hora para outra, aquela artéria que estava ali já meio entupida, meio já com problema, ela fecha totalmente de uma vez, de uma maneira assim que o coração acaba tendo o acidente ali do infarto, que pode ser fulminante e fatal. Muito bem, doutor. E uma coisa que desde sempre, né, o brasileiro ele tem uma vida muito atípica, e principalmente nos dias de hoje, o brasileiro vive o dia a dia atípico, né? E aí entra o estresse, e eu acho que a dúvida de muita gente em relação ao estresse, será que eu estou tendo estresse? Será que o estresse está interferindo? Será que eu vou ter infarto? Alguma coisa assim? E aí eu gostaria de saber, como que o estresse ele interfere na saúde do coração mais diretamente? Exatamente, Bruno. O estresse, ele é um dos fatores predisponentes das doenças cardiovasculares, né? Existem diversos fatores que acabam levando a isso, né? Como taxas altas de colesterol, que são gorduras, dentro dos vasos sanguíneos, né? Problemas de hipertensão, por exemplo, a pressão alta é um problema que acaba prejudicando as artérias com o passar do tempo, né? Obesidade, tem a própria diabetes, que é uma outra doença importante que acaba também ajudando, sendo fator ali nas doenças cardiovasculares, o fumo, o álcool, o sedentarismo. Então, existem todos esses fatores que contribuem para o acontecimento das doenças cardiovasculares. E o estresse é um deles também. Por quê? O estresse é uma condição que o nosso corpo acaba passando, normalmente provocado por um problema emocional, que vai fazer com que o sistema nervoso atue, que atua também diretamente em todos os órgãos e no coração, acabe provocando essa constricção. Ele pode levar a uma artéria que já está ali comprometida a ter esse problema de fechamento da artéria, né? Quando a gente passa por um estresse, um problema emocional grande, o que acontece? O nosso corpo tende, pela descarga de hormônios, adrenalina e outros que acontecem em todo o nosso tipo de funcionamento do corpo, acontece de fatores que vão fazer com que os vasos sanguíneos se contraiam. Então, o estresse é uma situação que leva a uma vasoconstricção. Se você já tem uma artéria ali comprometida no corpo, seja no coração, as coronárias, ou seja uma artéria no cérebro, a nível cerebral, aquelas bem pequenininhas, parece uma linha, né? Bem fininha, elas podem já estar comprometidas com algum tipo de fator. O estresse vai fazer com que elas fechem e aí acontece o infarto cardíaco ou o derrame cerebral, que é uma outra condição, um outro problema, que o mecanismo é mais ou menos o mesmo do infarto, só que é no cérebro, e que também é um dos fatores de doenças cardiovasculares que também pode levar à morte.
Muito bem. Doutor Bastos, o senhor comentou sobre todas essas questões aí, que podem acabar levando a um infarto. Mas como identificar se a pessoa tem ou não uma predisposição e a partir de quando um paciente deveria procurar ou deve ir até um cardiologista, fazer um check-up aí, porque acho que é só através dos exames que dá para saber se de fato a pessoa tem essa predisposição ou não, né? Então, exatamente, Thiago. A gente precisa, as pessoas, é lógico, essas doenças cardiovasculares, elas são silenciosas no início, né? Uhum. Nós três aqui, Bruno, você, eu, nós não sabemos nesse momento se estamos tendo algum problema cardiovascular, porque elas só vão dar o sintoma, dar o sinal na hora que acontece. Então, para a gente saber se tem algum problema, a gente precisa estar atento a diversos tipos de, como eu falei para você, fatores, né, de risco que podem levar a isso. Você tem que saber se você é uma pessoa predisponente, você tem esses fatores, você já tem que ligar a luz amarela, o sinal de alerta. E o problema da hereditariedade, a genética familiar. Como hoje em dia praticamente tudo na medicina, não é? E se você na família teve ou tem pais, avós que tiveram ou têm problemas cardíacos, pressão alta, enfim, você já tem que estar atento e por isso fazer exames periódicos. Se você é obeso, sedentário, tem pressão alta, se você é uma pessoa muito estressada, como o Bruno colocou, se você fuma, se você não faz atividade física, enfim, todos esses fatores, se você se enquadra, se encaixa nisso, você é uma pessoa que tem já, vamos dizer assim, uma predisposição. Então você pode já estar desenvolvendo ali um problema cardíaco. Mas como saber? Com os exames periódicos que são feitos. Exames de sangue, exames de imagem, exames cardíacos, né? No caso, o eletrocardiograma, outros exames que podem ser feitos a nível cardíaco para se detectar. Enfim, é necessário aquele exame rotineiro com o cardiologista, eventualmente, né, 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, para que você possa detectar o problema. Aí, muitas vezes, o problema é detectado. Existem exames que começam a indicar que você tem um problema de doença coronariana ou doença arterial ou até cardíaca, e aí existem hoje em dia, a medicina hoje em dia é muito avançada tecnologicamente, a nível também de medicamentos, que podem prevenir desse início de problema ou desse problema que foi detectado se transformar num problema fatal, que é o infarto, o derrame, né, a morte súbita. Então é necessário, como você disse, as pessoas se atentarem para quê? Para os fatores que provocam isso. Se ela também apresenta algum tipo de... É difícil ter sintoma, mas às vezes a pessoa tem um desconforto no peito, um mal-estar passageiro, a pessoa fica cansada quando anda, ou quando faz qualquer mínimo esforço. Tudo isso são sintomas, às vezes vagos, inespecíficos, mas que você já pode pensar, não, eu vou fazer um exame de rotina para saber se está tudo bem com o meu coração. Muito bem, tá aí, seguimos por aqui com o Saúde Cidade, dando dicas especiais para você aqui, ouvinte. Fique com a gente, vamos girar os comerciais, daqui a pouco tem mais informações aqui com o Dr. Bastos a respeito da saúde do coração. Melhor se prevenir do que remediar, portanto essas dicas vão aí ao encontro da sua necessidade. Saúde Cidade tem o oferecimento de Biolabor, Onquitu e Droga Vila. Fique com a gente, já a gente volta. Você está ouvindo Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. 10h23, de volta dos comerciais com o Momento Saúde.
E você que tem sua dúvida aí sobre a saúde do coração, estamos no mês de setembro, né? Um momento aí, campanha de setembro vermelho, um mês dedicado aí a questões cardiovasculares. Então já tratamos um pouco sobre esse assunto aí. Se você tem algum desses sintomas do quais já tratamos aqui, tá aí a dica, né, doutor? Vá buscar um médico, se consultar, fazer exames, que é importante. Estamos falando do praticamente um dos principais órgãos do nosso corpo, né, doutor? Exatamente, é a máquina, né? É a máquina que nos mantém vivo, né? O coração é a máquina. O cérebro é a fonte ali, né? É o computador, mas o coração é que vai irrigar todo o corpo, o cérebro e outros órgãos do corpo importantes. Sem essa irrigação, não acontece. Por isso que é importante o coração nesse sentido, porque quando acontece o infarto, o coração parou, vai parar tudo, né? Ele que vai mandar o sangue para todos os locais. E olha que interessante que a gente estava falando no bloco anterior, Bruno e Thiago, existe uma estatística de causas das doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial é a maior causa de doenças cardiovasculares. Ela ocupa 13% das mortes por doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial. O tabaco, 9%, falamos no programa anterior sobre o tabaco. A diabetes, 6%. A falta de atividades físicas, 6% também. E a obesidade, 5%. Tá aí os 5 principais fatores que provocam as mortes nas doenças cardiovasculares. Importantíssimo isso. Sim, sem dúvida, um levantamento interessante, né? E o que faz um alerta às pessoas, né? Que fumam, que estão acima do peso, tem o estresse e tudo mais. Exatamente. E só fazendo um acréscimo sobre o setembro vermelho, essa campanha ocorre nesse mês 9, porque no próximo dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. É uma curiosidade um tanto interessante. Falamos no início do programa, né, que os problemas cardiovasculares é uma das principais causas de mortes no mundo. Tenho dados mais sérios, mais relevantes com relação a isso. 43% das mortes no mundo estão relacionadas a problemas cardíacos, Dr. Bastos. Então, né, veja a necessidade, a importância de se falar da saúde do coração. Falamos também no bloco anterior sobre entupimento das artérias, que é uma das coisas que acaba levando aí, né, a um infarto e tudo mais. E a gente quer saber, doutor, o que de fato causa o entupimento das artérias? Quais alimentos devem ser evitados? Porque está muito relacionado à gordura também, ao consumo de alimentos, né, doutor? Sim, a principal causa do entupimento dessas artérias, dos vasos sanguíneos, são as gorduras, né? A gente vê quando faz os exames em pessoas com idades acima de 40 anos, às vezes até antes, né? Mas é mais comum acima dos 40 anos, quando se faz exames de imagens ou até exames que a pessoa é submetida para ver como é que está a situação das artérias, nota-se placas de gorduras aderida aos vasos sanguíneos, principalmente as artérias. Então são placas de gorduras que durante a vida a pessoa vai adquirindo e vai circulando no sangue, que elas vão aderindo à parede do vaso e vão acumulando-se ali até que chega ao ponto que entope, fecha, para de passar o sangue pelo entupimento dessas gorduras. E o maior vilão dessas gorduras é o colesterol. O colesterol provoca essas placas de ateromas, a ateromatose. Antigamente falava-se em arteriosclerose, porque os vasos eram esclerosados por gorduras, mas viu-se que hoje são placas de gorduras que se aderem às paredes das artérias. E o colesterol é um tipo de gordura que é fabricada no nosso corpo, pelo nosso fígado, né? E existe uma produção interna e também a gente adquire através da alimentação. O colesterol são gorduras que é encontrado nos alimentos, principalmente de origem animal, né? A carne, né? Os embutidos, os frios, leite, queijo, toda forma, manteiga, né? Toda forma de alimentos produzidos por animais tem gorduras que transformam-se em colesterol. Além disso, existem outros alimentos também que acabam provocando esse aumento de taxa de colesterol, que devem ser combatidos. Um outro tipo de gordura também muito maligna para o coração são as gorduras
transformadas, gordura trans, né? As gorduras que são encontradas nos salgados, nas frituras, né? São processadas. Então, todos aqueles alimentos industrializados, processados, fritos, tudo isso existe uma forma de gordura maligna ali que pode, com o excesso, se acumular também nos vasos sanguíneos. Então, o colesterol, os triglicerídeos, que são uma outra forma de gordura dos doces, dos carboidratos, devem ser combatidos durante a nossa vida. Existe um exame que a gente faz periodicamente, que é a dosagem do colesterol, dos triglicéridos, dos lípides, né, das gorduras, e isso deve sempre ser averiguado, sempre ser visto e combatido. Não se conseguindo só com alimentação e atividade física, existem medicamentos potentes que ajudam, mas principalmente a pessoa que tem uma atividade física regular, que não se deixa ultrapassar o peso, que faz uma dieta sempre moderada, ela provavelmente não vai ter esse problema. Se bem que o colesterol também é um problema, o aumento de colesterol, a hipercolesterolemia é um problema também ligado muito à genética, porque, como eu falei, nós temos fabricação interna, endógena do colesterol, e às vezes fatores genéticos fazem com que o corpo produza demais em excesso e é necessário alguma coisa para frear esse tipo de produção. Então, é isso, Tiago. Os alimentos que produzem as gorduras devem ser evitados, utilizados de forma moderada. Os alimentos com gorduras trans devem ser evitados, alimentos muito gordurosos devem ser evitados. É difícil falar cada um aqui, mas no geral, sim, a gordura em geral tem que ser combatida. Os alimentos de forma naturais, né, crus ou cozidos, assados, legumes, verduras, sempre são aqueles alimentos melhores que até ajudam a limpar as gorduras do corpo. Bacana, 10h29, participação do ouvinte, né, Brunão? O pessoal mandando mensagem, perguntando pro Dr. Bastos. Muito bem, a pergunta da Elisângela, né? Ela disse que tem pressão alta e já teve 2 infartos, mas no cardiograma não deu nada. E ela quer saber o porquê disso. Elisângela, bom dia, obrigado pela participação. Sua pergunta é interessantíssima, Elisângela. Elisângela, primeiro a gente viu ali que a hipertensão, como você disse, é a maior causa, né, de problemas cardiovasculares e infarto. Então tem que ser combatida. A hipertensão deve ser sempre controlada e combatida. O eletrocardiograma, que é um exame que se faz rotineiro para saber como está a atividade do coração, e ali acaba indicando algum tipo de isquemia, o que acontece? Ele detecta a isquemia só naquele momento. Se estiver acontecendo a isquemia, naquele momento do eletro que é feito em repouso. Existem outros exames que são mais fiéis, que podem dizer melhor se a pessoa tem uma tendência para o infarto. Então existe aquele exame que é o teste ergométrico, o exame de esteira, que você vai numa esteira, fica andando, correndo e com os fios ligados no coração. Então esse é um eletro que você faz em movimento, e esse é mais fiel, ele tem uma fidelidade de 70%, ele ali indica, né, uma possibilidade de uma isquemia, né? E aí é feito um outro exame de imagem para ver se existe essa isquemia. Então o eletrocardiograma não é mais um exame que vai te dar garantias que você não tenha problemas isquêmicos. Por isso que você teve 2 infartos e no eletro não aparecia. Talvez se fizesse a esteira aparecesse, ou ainda o exame de imagem, que você acaba vendo as artérias, mostra a isquemia com mais detalhes. Então, hoje em dia, na cardiologia, o cardiologista não se atém mais só ao eletro. Ele vai pedir exames mais atuais, como principalmente a esteira, que é o básico, para a pessoa ter uma ideia se ela tem uma tendência à isquemia ou não. Bacana. Mais uma participação, né, Bruno? Temos sim, não é diretamente o assunto do coração, pelo menos eu acho, né? Ela não esclareceu. A Silvana, ela disse que tem muito inchaço no pé, já faz dias já, e ela está preocupada com isso. Eu acho que o ideal seria ela procurar um especialista, né? Para poder fazer alguns exames específicos para isso, né? Exatamente, Bruno. Silvana, obrigado pela participação. Silvana, o inchaço nos pés, ele pode significar muitas coisas, muitas outras coisas, né? Pode ser um problema cardíaco também, mas pode ser um problema renal,
um problema circulatório, um problema reumático, um problema de articulação, enfim. Isso, como o Bruno falou, é necessário, é difícil a gente te dizer aqui qual seria o problema exato, mas você procurando um médico, inicialmente um clínico, ele vai examinar e vai pedir alguns exames para definir da onde está vindo esse inchaço, né? Pode não ser cardíaco e pode ser de outra causa, de outros órgãos. Bacana, o papo tá bom, assunto super interessante, mas o tempo nosso é curto, Dr. Bastos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor por aqui. E na semana que vem tem mais um Saúde e Cidade, daí a gente vai trazer um outro especialista, mas na outra semana o senhor está de volta com a gente. Exatamente, Tiago. Semana que vem não estaremos aqui, mas teremos um convidado aqui importantíssimo, um assunto interessantíssimo do mês também. E com certeza trará muitas informações aí válidas para o assunto, né? Fiquem atentos. E agradeço, Tiago, Bruno, aí o dia de hoje, agradeço aos ouvintes o carinho, né? A audiência, as participações, e desejo a todos um excelente dia, ótimo final de semana e até daqui a 15 dias, né, Tiago? É isso aí. E Bruno, se Deus quiser, estaremos aqui e grande abraço a todos, né? É isso aí, doutor. Valeu, Obrigado. Brunão. Daqui a pouco a gente volta com mais música, mais bate-papo por aqui na programação. Saúde e Cidade tem oferecimento de Onquitu, Biolabor e Droga Vila. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar.